Queridos, eu quero dar uma ênfase ao encontro com Deus. Você que ainda não foi no encontro com Deus, é um trabalho muito poderoso, espiritualmente maravilhoso. Nós falamos aqui Encontro com Deus dia 20, 21 e 22 de abril. As inscrições estão sendo feitas ali no balcão, saindo para o estacionamento. Balcão de inscrições ali, o irmão Fernando está ali nos ajudando. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 6. Eu quero pedir nesse instante que os irmãos, por favor, evite ficar saindo, conversando especialmente, e abra todo o seu coração e sua mente para a palavra do Senhor. Você que vai ler a Bíblia no seu smartphone, deixa bloqueada aí a sua internet, para que ninguém te tire da palavra, amém? Marcos, capítulo de número 6, sentado mesmo onde os irmãos estão, com muita reverência. Marcos, capítulo 6, verso de número 47. Marcos 6, 47 ao 52, diz assim: Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhe a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou, ficaram entre si atônitos. Verso 52, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Senhor, obrigado por essa noite. Peço que o Senhor tire toda a dureza do nosso coração. Ó Pai, que pela Tua infinita misericórdia, a Tua palavra possa encontrar, ó Deus, profundidade em nossa vida. Senhor, que não seja pelo muito falar do homem, mas seja revelação da Tua palavra, a Tua voz, o Teu Espírito Santo, falando sobre cada vida, trazendo graça, trazendo renovo, trazendo esperança para nós, ó Pai. Fala conosco, nos desafia, nos ensina, nos corrige, nos exorta. Faça conforme o Teu querer. Nós, Teus servos, pedimos essa noite mais uma vez. Fala, Senhor, porque os Teus servos ouvem. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Queridos, no ano de 2003, o Senhor falou muito forte comigo nesse texto. Eu ministrei na nossa igreja lá em Barueri e compartilhei uma ocasião aqui na nossa igreja, mas já há alguns meses o Senhor tem falado e tem colocado no meu coração um desejo de voltar a essa palavra, porque eu acredito que nós precisamos observar bem se estamos vivendo ela. Esse texto é muito interessante e sabe, eu confesso a vocês particularmente que é interessante como de vez em quando um texto parece que salta da palavra de Deus e te abraça, e te envolve. Essa semana semana passada eu fui orar com o meu pai lá em Araçariguama, e eu cheguei para orar, foi para o vale, ali para o centro de oração, no Vale da Bênção, e eu comecei a ler a Bíblia, era ainda de madrugada, eu comecei a ler a Bíblia, e eu comecei a ler a Bíblia para depois orar, e eu queria ler alguns capítulos dos Salmos, queria ler alguns salmos, né? Salmos não são capítulos, queria ler alguns salmos, e eu estava lendo, li o primeiro salmo. Quando eu fui para o segundo salmo, o salmo de número 12, o verso de número 4, encheu tanto o meu coração, que eu não conseguia sair daquele salmo, e ele ficou enchendo o meu coração, aquele trecho que diz assim: os olhos do Senhor estão conhecendo todos os homens, os olhos do Senhor estão sondando o coração de todos os homens. Ele diz que Deus não só conhece, mas Deus mede, Deus sonda. Deus não só vê do lado de fora, mas Deus vê o nosso coração. E eu fiquei pensando sobre aquilo. E tem dias que isso acontece, um texto salta. E há algum tempo atrás, esse versículo saltou de uma forma muito preciosa e tremenda sobre a minha vida. Olhe bem esse verso de número 52. Se você fechou a sua Bíblia, por favor, abra novamente e deixa aberta. Verso 52 diz assim, finalzinho do 51. Ficaram entre si atônitos, maravilhados, espantados, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. A minha pergunta, quando eu vi esse texto, foi: qual é a conexão?
O que é que tem a ver esse texto? Estou meio rouco, preguei ontem, preguei hoje de manhã, minha voz está judiada. Mas pense bem comigo nesse texto, vamos olhar um pouco o cenário, imagine só a situação. O Senhor está pregando para uma multidão, essa multidão está com fome, o Senhor multiplica pães e peixes para essa multidão comer. O Senhor está cansado e diz para os discípulos, vão para o outro lado da margem. Os discípulos entram no barco, obedecendo ao Senhor, e o Senhor deu uma ordem, entrem. Ele não disse assim, o que vocês acham? Foi uma ordem. Eles entram e estão indo para o outro lado. E o Senhor disse, eu vou ficar para orar. O Senhor sobe para o monte e os discípulos estão indo embora. O barquinho está remando, estão indo embora. No meio da travessia começa a vir um vento. Tente entrar nessa cena. Imagine você dentro desse barco, e o barco andando, e o vento começa a vir, e o vento vai ficando forte. Eu imagino Tomé, que Tomé era incrédulo, cutucando alguém, dizendo assim, rapaz, esse barquinho não vai aguentar esse vento não. Cuidado, esse barquinho aqui não vai aguentar esse vento não. Eu até comentei uma outra tempestade aqui na igreja há alguns dias, na quarta-feira, e eu imaginei assim com os irmãos, imagina Judas o que deve ter pensado no meio da tempestade, olhado para o barco e disse assim, esse barco é tão bom, bem que não precisava afundar, né? Podia vender ele e ganhar alguma grana com esse barco, mas eu fico imaginando os discípulos ali dentro. Eu acho que Pedro, que é todo eufórico, agitado, tem gente que é agitado igual Pedro, deve ter pego lá um balde jogando água para fora, e os discípulos estão ali, cada um assim, apavorado. Só que a tempestade vai ficando mais forte, o vento, as ondas, e eles começam a ficar apavorados, dizendo, nós vamos afundar, vai afundar. De repente um deles pega e dá uma notícia, olha que loucura, no meio do mar, a tempestade, trovão, aí a pessoa olha e vê um trovão, sabe aquele clarão que vem dos raios e trovões, imagina a tempestade, tenta entrar nessa cena, trovão, e aí dá aquele clarão, e quando a pessoa olha, tem alguém andando na água, aí daqui a pouco outro raio, trovão, tem alguém andando e está chegando perto, outro trovão, está mais perto, e um dos discípulos diz assim, tem um fantasma vindo ali, já pensou que é isso? No meio de uma tempestade, numa escuridão, as ondas, o vento, o mar sacudindo, e algum doido diz assim, é um fantasma, Jesus, que desespero, quase eles saíram tudo correndo, mas não tinha como correr, não tinha para onde ir, então o que eles fizeram? Começaram a gritar, os discípulos gritaram desesperados, João diz que eles gritaram tanto, irmãos, gritaram tanto, que até Jesus ficou assustado com eles, e eles começaram a gritar, agora imagina a cena, e Jesus está vindo, eles estão ali onde está o Bruno, e gritando, e Jesus está vindo, é fantasma, e Jesus está vindo, e Jesus olha e fala aqui, por que ele está gritando? E Jesus queria passar eles, olha o que a Bíblia diz, Jesus estava querendo tomar a dianteira, verso 48, olha, fala que Jesus não é divertido, olha o verso 48, e vendo-os em dificuldade a remar, o que ele devia fazer? Calma gente, olha o que ele faz, porque o vento lhes era contrário, o vento estava batendo contra, por volta da quarta vigília da noite, eram umas 3 horas da manhã, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira, Jesus queria passá-los. Então imagina que eles estão aqui, agora aqui vai ser o barco, e Jesus está vindo, e Jesus está falando, Jesus está aqui tirando onda, sabe? Andando sobre as ondas, está tirando onda mesmo, né? E eles estão ali tudo apavorados, Jesus está aqui, só surfando e tal, e aí Jesus está aqui, eu vou passar, e aí galera, vai remando, e quando ele vai tomar a dianteira, ele olha e fala, não acredito, meu Deus, o que esse povo está aí gritando? Fantasma, arrancando o cabelo. E aí Jesus para e fala, calma, aquietai-vos. Jesus entra dentro do barquinho, acalma a tempestade, e aí diz algo que para mim parece que não tem nenhum sentido. Olha o que ele fala, quero ler de novo, final do verso 51. Ficaram entre si atônitos, quando ele acalmou a tempestade, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. A pergunta é, o que tem a ver milagre de pão com Jesus andar sobre as águas? O que tem a ver milagre da multiplicação dos pães com eles ficarem apavorados? O que tem a ver milagre da multiplicação dos pães
com Jesus acalmar o vento, a onda, a tempestade, e dizer: eu sou Deus, que dou ordem ao vento, ao mar e à tempestade, à onda, e eles me obedecem. O que tem a ver? Aí quando eu olhei esse texto, eu não consegui mais passar dessa leitura. Eu falei assim: Jesus, se eles não entenderam, eu também não entendi. Se eles não entenderam o milagre da multiplicação, não compreenderam o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido, eu falei: Jesus, meu coração também está duro demais? Fala comigo qual é o segredo da multiplicação. E Jesus então entra e começa a ministrar para eles. Queridos, depois que eu fiz essa leitura, eu confesso que desde aquele tempo eu tenho sempre pensado no milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Deixa eu contar para vocês algumas coisas. Vocês sabiam que o único milagre que Jesus fez, preste atenção, João nos disse um segredo, que Jesus fez tantos milagres, que não seria possível registrar todos os milagres em todos os papéis, em todas as tábuas, em todas as pedras da época, porque se fosse escrever todos os milagres, não haveria uma imprensa da época, não era imprensa como hoje, não haveria papel suficiente para eles escreverem todos os milagres. Imagina a quantidade de milagres. Não haveria papel para escrever todos os milagres. Agora, de todos os milagres que o Senhor fez, e daqueles que estão registrados na Bíblia, somente o milagre da multiplicação dos pães estão nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos que contam a história de Jesus, contam sobre vários milagres. Alguns milagres, ressurreição do filho da viúva de Naim, está em um livro. O milagre da ressurreição de Lázaro, 2 livros. Aí você vai vendo alguns milagres, um livro também, perdão. Tem alguns que estão em 2, tem alguns que estão até em 3, mas só tem um milagre que estão nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, e é o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Se teve tanto milagre, eles não poderiam ter variado um pouco? Por que é que o Espírito Santo não fez com que os discípulos variassem? Por que é que o Espírito Santo não fez com que esses homens, inspirados pelo Espírito, registrassem 4 milagres diferentes? Sabe por quê? Porque o milagre da multiplicação dos pães tem segredos que são mais profundos do que nós podemos imaginar. Porque o milagre da multiplicação dos pães, o Senhor fez questão de registrar várias vezes, porque é uma lição poderosa, não somente para alimentar uma multidão, que nós achamos que o milagre da multiplicação é um milagre para alimentar uma multidão, e não é somente para isso. Esse milagre, ele foi registrado 4 vezes na Bíblia, porque ele queria ensinar princípios que norteasse a nossa vida quando enfrentássemos crises, tempestades, dificuldades e ventos contrários. Sabe por que o Senhor disse que eles não tinham entendido o milagre da multiplicação? Porque quando o vento está vindo contrário, quando a crise está vindo de encontro a eles, eles estão apavorados. E o Senhor olha e fala: não acredito, não entenderam o milagre dos pães. Agora então, a pergunta é: quais são os princípios que o Senhor está aqui ensinando para os seus discípulos e quer ensinar para nós também essa noite? Vamos ver? Eu quero que você volte um pouquinho a sua Bíblia, ainda no capítulo 6, o verso de número 34. Eu quero ler ele com vocês bem rápido. Verso 34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelo campo, ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmo de comer. Disseram-lhes: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer. E ele lhes disse: quantos pães vocês têm? E de ver.
E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e 100, de 50 e 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e, partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. A Bíblia só registra a quantidade de homens. Imagine que para cada homem tivesse uma mulher, 10.000. Se tivesse pelo menos uma criança, 15.000. Queridos, a multidão era muito grande. Era mais de 5.000 pessoas, com toda certeza, porque eles só contaram homens, isso mesmo, do sexo masculino. Não registraram aqui todos que estavam juntos. Mas olha que coisa maravilhosa. O Senhor está desembarcando e está andando no deserto. Ele queria descansar, estava cansado, só que a multidão começa a vir, e a multidão vai vindo, aglomerando, querendo ouvir Jesus, e a multidão vai crescendo, e Jesus senta e começa a pregar. Só que a pregação de Jesus é longa, irmãos, é igual, um pouquinho maior do que a minha. A diferença é que é Jesus, né? Então, fala sério, Jesus pregando no meio do deserto, não precisa de ar-condicionado, não precisa de cadeira estofada, porque ninguém se cansa, e o tempo vai passando. Só que aí Filipe vem e dá uma cutucada e fala: Jesus, ô Jesus, vamos fazer um esquema aí, diga para o povo que o sermão acabou, que a mensagem acabou, e despede o povo para que eles possam ir e comprem comida no meio do caminho, porque nós estamos no meio do deserto e não tem como dar comida para esse povo. Jesus disse assim: como assim? Vai dar comida a vocês? E eles disseram: como, Senhor? Como? Queridos, há algumas coisas que eu aprendo, antes de eu entrar nos princípios, há uma coisa aqui muito interessante. Os discípulos de Jesus estavam fazendo aquilo que nós muitas vezes fazemos. Quando nós estamos diante de um problema, nós muitas vezes queremos fingir que o problema não existe, Diogo. Olha o que eles dizem: Senhor, finge que o Senhor não está vendo que o povo está com fome e despede a multidão, nem fala com eles de comida, despede a multidão, finge que não tem nada acontecendo. Queridos, isso muitas vezes acontece conosco. Tem um problema em casa, o casal discute, e aí o casal finge que não tem nada acontecendo no outro dia. O marido sabe que xingou a esposa e falou que não devia na noite anterior, só que no dia seguinte acorda como se nada tivesse acontecido. Passa uma semana e está lá o cara limpa como se nada tivesse acontecido. Você pega emprestado dinheiro de um parente e não paga, e depois de um mês está lá comendo na mesa com ele como se nada tivesse acontecido. Finge que o problema não aconteceu, e algumas vezes nem vai mais comer na casa do parente, só para não pagar, mas também fingir que nada aconteceu. Queridos, prestem atenção, nosso Deus não age dessa forma. O nosso Deus, quando está diante de uma crise, diante de uma escassez, diante de um problema, Ele não diz assim: tudo bem, despede a multidão. Ele diz: vamos tratar esse problema, vamos resolver esse problema, vamos operar um milagre sobre esse problema, vamos dar um fim sobre esse problema, vamos resolver essa situação. Não vamos despedir ninguém, vamos dar comida para o povo. E os discípulos dizem: mas Senhor, não tem comida não. Não tem, Senhor, não tem comida. E então, quando o Senhor diz para eles darem, e eles dizem: não tem comida, o Senhor então começa a ensinar princípios que devem nortear as nossas vidas quando estamos enfrentando dificuldade. Vamos ler o tema junto? 1, 2, não, volta, isso, 1, 2, 3 e já. Entendendo os princípios da multiplicação. Mais uma vez, entendendo os princípios da multiplicação. Agora o Senhor vai ensinar alguns princípios. Primeiro princípio, pode pular: valorize o que você tem, mais do que aquilo que ainda não tem. Vamos ver isso? Verso de número 34, não, vamos pular, verso de número 37, olha comigo o verso 37. Porém ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmo de comer. Disse-lhes: iremos comprar 200 denários de pão para dar de comer? E ele lhe disse: quantos pães tendes? E de ver, vão ver. Queridos, preste bem atenção. Os discípulos, ao invés de ver o que estava disponível em suas mãos, eles começaram a olhar aquilo que eles não tinham,
e olhar a demanda, e olhar o problema, e olhar a crise, e dizer, olha a multidão, é muito grande, não tem comida para essa multidão, não vai ter comida suficiente no deserto para alimentar essa multidão. E eles começam a querer despedir a multidão, porque eles estavam olhando mais para aquilo que eles não tinham do que para aquilo que eles tinham. Eles estavam valorizando mais a escassez do que o que tinham, estavam valorizando mais o problema do que aquilo que restava na mão deles. Queridos, o primeiro princípio que o Senhor está ensinando aqui é, que o Senhor disse para eles, deem vocês mesmos de comer. O que é que o Senhor estava ensinando? Ele estava dizendo, existe aí no meio de vocês uma saída, existe aí no meio de vocês um escape, existe aí no meio de vocês um recurso que ainda sobrou, e desse recurso vai vir a solução. Vocês não estão enxergando, mas tem um recurso. Queridos, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é, valorize mais o que você tem do que aquilo que você não tem. Sabe, amados, quando aquela mulher que que era viúva e estava com seus 2 filhos em casa, e aí os cobradores estavam vindo cobrar dela, ela vai até Eliseu e diz assim, os cobradores estão querendo levar meu filho como escravo, e eu não tenho como pagar, porque o meu marido, que era temente a Deus e que te seguia, ele morreu e você sabe bem disso. E aí então aquela mulher diz para ele, o problema é muito grande. E qual foi a pergunta que o homem de Deus fez? O que é que você ainda tem? E ela disse, eu tenho somente uma botija de azeite. E ele falou, é o suficiente para Deus operar um milagre na sua casa. Volta, pega vasilhas vazias dos vizinhos e começa a derramar azeite. Quando Elias está vindo de uma escassez, de uma fome de 3 anos e meio que não chove, acabou a água onde ele estava bebendo, e ele vai, e Deus diz, eu vou levantar uma viúva de Sarepta para poder te alimentar, e ele encontra a viúva, e ele vê a viúva com dificuldade, e a viúva, ele pergunta, você pode me dar alimento? A viúva diz, não, porque eu só tenho um pouquinho de farinha, para o meu filho e para que eu coma, e nós vamos morrer. E ele diz, o que você tem? Um pouquinho de farinha e um pouco de azeite, isso vai ser o suficiente. Deus vai operar um milagre a partir disso que você ainda tem. Queridos, nós temos uma tendência de valorizar mais o que não temos do que aquilo que temos. Quando eu vou conversar com alguns casais e a esposa diz, pastor, eu não aguento mais meu marido, ele é bagunceiro demais, ele é porco demais, ele é mau administrador, pastor, eu não aguento mais o marido. E aí começa a falar. Algumas vezes eu faço assim, olha, está aqui um papel, eu quero que você coloque desse lado todos os problemas do seu marido. Irmão, vocês têm que ver que coisa. A lista começa, 1, 2, 3, 4, 5. Pastor, tem mais folha aí? Não, irmão, calma, economiza aí, vai. 10, 11, eu falo, tá bom, 10 já é o suficiente. Agora vira a folha do outro lado. Começa a colocar as qualidades do seu marido. Ela coloca... Tá difícil, pastor. Aí encontra lá uma qualidade, é trabalhador, e coloca lá. Fala, não é possível, irmão, 2, pelo menos 3 qualidades. Sabe por que nós temos dificuldade de listar a qualidade? Porque muitas vezes nós olhamos as falhas dos nossos cônjuges, mas não valorizamos as qualidades dos nossos cônjuges. Porque na maioria das vezes nós falamos mais do que está dando errado do que aquilo que está dando certo. Eu vejo muitas vezes nós reclamando por causa da falha do nosso cônjuge, seja o homem ou a mulher, mas poucas vezes elogiando a qualidade. Queridos, qual foi a última vez que você sentou e falou para sua esposa, meu amor, obrigado pela comida que você fez essa semana? Que delícia! Mas se faltar sal, hein? Faltou sal, né? Tá salgada demais, hein? Não acredito, esse peixe aqui, que você cortou pimenta nesse negócio? Parece que tem areia. Sabe, queridos, quando tá boa a gente fala, tá gostosa, mas a gente não olha e fala, meu amor, a sua mão, uau! Qual foi a última vez que você agradeceu a sua esposa por cuidar da sua roupa? Por passar a sua roupa? Pastor, ela não passa, ela paga alguém. Por pagar alguém para passar a sua roupa? Aleluia, é cuidado de Deus. Queridos, por lavar sua roupa íntima, que nojento isso.
mas é ela que está fazendo. Alguém está cuidando de algo, e muitas vezes nós não valorizamos. Queridos, é fácil nós dizermos: meu trabalho não presta, eu ganho tão pouco, ai que miséria. Mas eu tenho certeza que há uma multidão de pessoas desempregadas que estão pedindo: Deus, me dá um trabalho ainda que eu receba pouco. Amados, a palavra de Deus nos ensina: ser fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Nós precisamos dobrar o joelho e dizer: Senhor, obrigado. Oh Deus, é pouquinho, mas é o que o Senhor me deu esse mês. Obrigado por esse trabalho, obrigado por essa empresa. Senhor, não tem ar-condicionado, mas tem um lugar para eu adorar o seu nome, tem um lugar para eu trabalhar. Valorize o que você tem mais do que aquilo que você não tem. Algumas vezes a gente olha e a gente não sabe valorizar. Você conhece aquela história? Deixa eu contar bem rápido aquela história de um homem que passou com um carro bem luxuoso. Ele estava indo no interior, ele era um vendedor, e o vendedor passou num carro luxuoso e viu um homem do campo, um sitiante, não é um fazendeiro, um sitiante. É um sitiante que fazia plantação na roça dele, tinha lá suas galinhas, o pato, alguns animaizinhos, o cavalo dele, e aquele homem passou, ele era vendedor, ele tinha que ficar muito tempo na estrada, dirigindo, ficava longe da família, e ele olhou e falou: vida boa é daquele homem. Toda vez que eu passo aqui, ele acorda cedinho, mas ele vai dormir cedinho também, ele come uma alface natural, ele vive do campo, a esposa dele está ali levando água gelada para ele. É isso mesmo? É água, aquilo é que é vida, aquilo é que é vida. E ele ficou olhando e dizendo: aquilo é que é vida, tá vida boa. Aí, enquanto aquele homem estava dirigindo e passando e dizendo aquilo é que é vida, um outro passou por ele, olhou e disse assim: eita, eu queria ter uma vida de vendedor. Eu queria ter uma vida de vendedor, porque eu sou dono de empresa. E o bom mesmo é ser vendedor, porque o vendedor não tem dor de cabeça, ele recebe o salário dele sempre. Ninguém coloca ele no processo: olha, eu estou com 3 funcionários que eu mandei embora que me processaram. Vida dura minha. E passou com um carrão pelo vendedor e foi embora. Um piloto de avião passou, é só uma história, olhou lá embaixo, viu aquele homem indo e falou: aquilo é que é vida boa, aquilo ali deve ser empresário, olha o carrão dele. Não é igual eu que vivo aqui correndo risco, vivo levando gente para um lado e para o outro, nunca fico em casa. Ai, vida complicada, minha vida, vida boa é aquela vida ali, ó. E queridos, foram passando um a um e dizendo: vida boa é o do outro, vida boa é o do outro. Sabe, amados, nós precisamos aprender a valorizar aquilo que Deus nos deu. Valorize aquilo que Deus te deu, mais do que aquilo que você ainda não tem. Será que você não reclamou essa semana do seu carro? Será que você não reclamou essa semana de ter que pegar o ônibus lotado? Sabe, há pessoas tetraplégicas que tudo que elas gostariam é de poder andar e entrar num ônibus, de andar e entrar num trem. Existem pessoas que estão aí lutando, estudando e só tem o movimento da cabeça. Valorize o que você tem mais do que aquilo que você não tem. Muitas vezes é isso que acontece conosco, ficamos presos ao tamanho do problema. E os discípulos de Jesus estavam assim, eles não estavam vendo o que tinha. Olha aqui para mim, quem sabe você está enfrentando uma dificuldade, quem sabe você está enfrentando uma tempestade, quem sabe você está enfrentando uma escassez e você está pensando, igual os discípulos: eu vou desistir. Eu vim aqui essa noite dizer, em nome de Jesus: não desista, ainda há um recurso que Deus deixou em sua mão. Quando Davi foi enfrentar Golias, disseram para ele: pega a espada, pega escudo, pega tudo isso. Ele disse: eu não preciso de nada disso, o recurso que Deus me deixou é um estilingue e 5 pedrinhas, isso vai ser o suficiente, porque eu vou contra o gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Quando Gideão estava enfrentando uma batalha, Gideão achou que ele precisava de um grande exército. Deus disse: não é disso que você vai precisar, o que você vai precisar é somente uma tocha de fogo, e um vaso, e trombeta, e então vocês vão circular, vão guerrear, vão circular, Josué, vão circular, e aí depois vocês vão dar um brado de vitória,
vão quebrar o cântaro e vocês vão conquistar. Queridos, quando Sansão estava atado, preso, os inimigos estavam ao redor, eram 1000 homens. A Bíblia diz que ele quebrou a corrente, ele olhou para as cordas, olhou para um lado e para o outro e falou: Senhor, o que tem aqui? Ele encontrou uma queixada de um jumento. Ele pegou a queixada do jumento e com aqueles ossos Deus deu vitória para ele. Eu quero te dizer o seguinte: há algo que Deus deixou ainda no seu lar, na sua vida. Quem sabe você está dizendo: Deus, eu não consigo mais viver esse casamento. Eu quero te desafiar essa noite a fechar os seus olhos e a olhar lá dentro e dizer: Deus, o que é que ficou ainda? Senhor, quais são os recursos que o Senhor deixou? É a memória, é a lembrança, é os filhos, é o carinho, é aquele amor, é aquele respeito. O que é que sobrou? Sobrou ainda um recurso, e desse recurso Deus vai fazer a multiplicação e vai salvar o seu lar, vai salvar a sua casa. Senhor, minha empresa está falindo, mas qual é o recurso que sobrou? Há um recurso que Deus deixou. Queridos, Pedro tinha que pagar o imposto, e ele falou: Deus, nós não temos dinheiro, Deus, e agora como é que nós vamos fazer? O Jesus falou assim: ô Pedrão, não tem uma varinha ali? Tem. Então tá bom, Pedrão, vai ao mar e lança um anzol. Deus, que isso? Como é que peixe vai solucionar agora? Lança um anzol, tira o primeiro peixe que você fisgar, abra a boca dele, na boca dele vai ter um estáter, paga o seu imposto e o meu imposto. Eu venho aqui te dizer algo simples. Você tem um imposto alto, você tem uma dívida alta, coloca ela na presença do Senhor e diga: Senhor, isso aqui é tudo que eu tenho, é pouco demais, Senhor. O que são 5 pães e 2 peixes para uma multidão de mais de 5.000 homens? 5 pães não vai alimentar direito nenhum jovem. 5.000 pessoas não dá para comer. 10 pessoas, 5 pães e 2 peixes não dá para comer. Queridos, esse recurso pode parecer pequeno demais para você, mas para aquele que criou o universo a partir do nada, é mais do que ele precisa para operar um milagre na sua vida. Aleluias! Pode ser pouco para você, pode não parecer nada, você pode dizer: Deus, não dá mais, Deus é muito pouco. Queridos, o Deus que nós servimos, Ele não precisou de nada para dizer: haja. Esse pouco você pode dizer: Senhor, é isso, é um pouquinho de farinha, é um pouquinho de azeite, Senhor, é um pouquinho de respeito, é o amor que nós dois temos pelos filhos, Senhor, é isso aqui que sobrou. Deus vai dizer: é daí que eu vou trazer a multiplicação. Aleluia. Valorize o que você tem, mais do que aquilo que você ainda não tem. Vamos repetir isso juntos? 1, 2, 3 e já. Valorize o que você tem, mais do que aquilo que ainda não tem. Você pode dizer assim: Deus, me ensina a valorizar aquilo que eu ainda tenho. Fecha sua mão assim, levanta sua mão e diga assim: Deus, me ensina a enxergar e valorizar o recurso que o Senhor permitiu que eu ainda tenha. Há algo que Deus permitiu que você ainda tenha. Aleluias. Há algo, há um recurso. É mais do que Deus precisa para operar um milagre. Segunda coisa, pula bem rápido por causa do nosso tempo, verso de número 39. Verso 38 que eu não li. E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver, vai ver, antes de vocês ficar reclamando, vai ver o que tem, vai ver o que tem. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. É interessante, quando nós começamos a ler esse texto, diz que eles estavam no meio do deserto, mas quando Deus manda eles sentar, diz: tem um pouquinho de verde aí também, manda eles sentar na relva verde. Agora presta atenção, aqui há um segredo poderoso. O Senhor diz: mande sentar. Vamos ver a continuação? E o fizeram, sobre a relva verde, verso 40, e o fizeram, repartindo-se em grupos, de 100 em 100 e de 50 em 50. Olha aqui para mim, preste atenção nisso. O segundo princípio da multiplicação é: tome posse para receber o milagre, tome postura para receber o milagre, tome postura de fé. Era para eu ter escrito: tome postura de fé
para receber o milagre. Tome posicionamento. Tome um posicionamento, prepare o caminho para o milagre. Eu acho lindo no Antigo Testamento, quando o povo está em batalha, em guerra, e o exército está assim: agora, nós estamos com sede, já vai completar amanhã 3 dias que ninguém bebe água. E aí o profeta vem e diz assim: cave poço no meio do deserto. E aí alguém diz assim: mas você está louco? Poço no meio do deserto? Ninguém é louco de cavar, deserto não chove. E o profeta diz: pode cavar. E eles começaram a cavar. Quem passou por ali falou: esse povo é louco, todo mundo cavando poços. E eles foram dormir. A Bíblia diz que não ouviu barulho de chuva, nem de vento, nem de água. Sabe por quê? Porque a chuva não caiu ali, a chuva caiu na montanha. Mas a Bíblia diz que a água veio da montanha e passou naquele lugar. E quando eles levantaram e foram ver, os poços estavam todos cheios de água. Cavar poço sem ver chuva é tomar postura de fé antes do milagre acontecer. Deixa eu te falar um segredo. Quando nós lemos isso, aqui no verso de número 39, então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. Nós falamos sentar é sentar, não é verdade? Sentar é sentar, mas queridos, não é isso. Quando você olha a palavra sentar no grego desse texto, no original desse texto, olhe bem aqui para mim, só aqui para mim. O que significava era: sente para comer, mande todo mundo se assentar para se alimentar. É isso que Jesus falou: manda sentar para comer. Era como se dissesse assim: senta lá na mesa agora, mas não tem comida na casa, está lá na sala orando, e Deus diz: vai para a mesa e senta, vai para a mesa e senta. É isso que o Senhor disse: senta para comer. Foi o que o Senhor falou. No original, na nossa tradução é mande sentar, mas o correto do original é sente para comer. Não é um sentar comum, é sentar à mesa, é sentar para comer. É o mesmo de Deuteronômio 5, quando diz: o pai ensinará o filho a amar a Deus com todo o seu coração, sentando. E esse sentando é sentando para comer. Queridos, o que o Senhor estava falando? Tome postura. Eu fico imaginando os discípulos. Tomé era incrédulo. Eu acho que Tomé deve ter coçado a cabeça assim e dito assim: será? E o que vai acontecer? E esse Deus, Jesus é doido. Nós acabamos de dizer que não tem comida. Ele está mandando o povo sentar para comer sem ter comida. O que é isso? Mas a Bíblia diz no verso 40: e todos fizeram como o Senhor tinha dito. Já pensou, Vinícius, o que é isso? Mais de 5.000 homens sentar para comer, e o que tinha era só 5 pães e 2 peixes. Quando eles disseram: Senhor, nós temos 5 pães e 2 peixes, o Senhor deu um pulinho, falou: aleluia. Manda todo mundo sentar para comer. Queridos, o milagre ainda não tinha acontecido. Eles ainda não tinham visto os cestos cheios. O Senhor ainda nem tinha orado. Mas eles todos sentaram. E a Bíblia diz que depois que sentaram, você pode ler depois aí a sua Bíblia, o Senhor pegou os pães e os peixes, olhou para o céu e disse: Pai, graças te dou, e começou a orar. Depois que se assentaram. Amados, há um princípio aqui poderoso. Nós precisamos tomar postura de fé diante do Senhor Jesus Cristo. Sabe por que os discípulos estavam ali remando e ficaram apavorados? E Jesus vem andando, tirando onda sobre o mar aqui, Paulo, e vai passar por eles. E diz: não entenderam o milagre da multiplicação. Sabe por quê? Porque quando o Senhor disse para eles entrar no barco, o Senhor tinha dado uma palavra: passemos para o outro lado da margem. Só que no meio da travessia eles estavam apavorados, achando que iam morrer. Só que eles esqueceram: o Senhor Jesus Cristo tinha dito: vão para o outro lado. O Senhor Jesus Cristo tinha liberado uma palavra já dizendo: vocês vão para o outro lado, vocês vão chegar lá onde eu quero vocês. Queridos, preste atenção nisso. Se Deus deu uma palavra sobre a sua vida, tome postura de fé, porque isso vai cumprir. Pode vir tempestade, pode vir vento, pode vir onda, pode deitar no barquinho. Eu entrei nesse barco aqui, não foi por um acaso não. Eu entrei aqui porque Jesus mandou. E se o mestre da Galileia mandou, ele vai fazer chegar lá do outro lado.
pode vir a onda, pode vir o vento, pode bater a tempestade, eu vou tomar postura de fé. Queridos, Deus tinha dito para Elias, fazem 3 anos e 6 meses que não chove, não é, Elias? Então tá bom, corre para o rei e diz a Acabe, vai vir chuva. E ele disse a Acabe, Acabe, é o seguinte, corre, rapaz, pode correr, porque você tem que andar aí alguns metros, alguns quilômetros, corre com o seu cavalo, porque vai vir uma chuva, uma tempestade forte. Acabe falou, o quê? Fazem 3 anos e 6 meses que não chove. Tiago diz que Elias era homem como nós, sujeito aos mesmos pecados, às mesmas fraquezas, à mesma pequenez, ele era como nós. Só que sabe o que Tiago diz? Que ele orou ao Senhor. Ele ouviu uma palavra, mas ele não falou, eu vou anotar aqui, eu vou deixar lá, se acontecer eu vou acreditar. Não, ele orou ao Senhor. E sabe o que ele fez? Ele subiu no monte, chamou o discípulo dele, e a Bíblia diz que ele colocou em posição assim, como a posição da mulher no Antigo Testamento que iria dar luz, que iria gerar. É a posição que ele se coloca naquela ocasião. E ele começa a orar, e ele começa a orar, e ele se posiciona diante de Deus, e ele começa a orar, e ele nem olha para o céu, ele só ora, e diz para o discípulo dele, vai ver se tem nuvem. E aí o discípulo volta, tem nuvem não, tem nuvem não, tem nuvem não, tem nuvem não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e ele olhando, e não tem nuvem, até que o discípulo do profeta vem e diz assim, Eliseu, há uma nuvem pequenininha, é do tamanho da mão de um homem. Aleluias, é pequenininha. E Elias diz assim, agora é a hora. Ele disse, corre lá, corre, e diz para Acabe, que a tempestade vai descer. Se ele não foi embora ainda, diga a ele a notícia, a chuva vai ser forte. A pequena nuvem, era o sinal que a chuva iria descer. Queridos, ele ouviu de Deus que o milagre aconteceria, mas ele não ficou aguardando o milagre assistindo televisão, até porque não tinha, e nem ficou no Facebook ou no WhatsApp. Ele dobrou o joelho e ele começou a clamar, ele começou a gerar, agindo aquele milagre com oração. Deus tem uma palavra, eu creio, Deus tem uma palavra, eu creio. Eu quero te dizer algo nessa noite em nome de Jesus. Se o Senhor falou algo sobre a sua vida, se Deus liberou uma palavra sobre você, Vini, vem cá, cadê o Vini? Estou acabando. Se o Senhor falou algo sobre os seus filhos, e os seus olhos estão dizendo, Deus, os meus filhos estão no mundo, os meus filhos estão afastados, a minha empresa está quebrando, o meu casamento está arrebentado, mas se Deus deu uma palavra sobre o seu lar, sobre a sua empresa, sobre os seus filhos, dobre o joelho, tome posição de fé, porque esse milagre vai acontecer em nome de Jesus. Aleluias. Os olhos podem parecer que não tem como. 5 pães e 2 peixes para uma multidão de mais de 5.000 se alimentar, arroz, não vai dar certo. E não dá mesmo. Mas se você crê de verdade no Deus que opera milagre, tome posição essa noite. Volte para casa e diga, Deus, eu vou orar todos os dias até o meu milagre chegar. Eu vou dobrar o joelho, eu vou gerar o milagre, eu vou tomar postura, eu não vou abandonar o deserto, eu não vou sair correndo buscando comida, eu não vou sair correndo para comprar comida, eu vou sentar, eu vou ficar, eu vou esperar, e eu vou receber o milagre de Deus sobre a minha vida. Aleluia. Queridos, nós precisamos tomar postura, e essa postura é uma postura de fé. Mas eu errei, eu falhei, eu joguei fora. Amados, sabe o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo de número 9? Que os dons de Deus são irrevogáveis. Pastor, mas eu pequei, Deus prometeu tantas coisas sobre a minha vida e agora eu joguei tudo fora. É verdade, você errou, você fez uma besteira. Se arrependa, de verdade. Não é só de remorso, é de arrependimento verdadeiro. Abandone o pecado, dobra o joelho, clama a Ele e diga, Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor. Eu quero viver os teus planos.
eu vou tomar postura de fé. Sabe o que vai acontecer? Deus vai te encher de autoridade, de poder, e você vai viver as promessas dele. Antes do milagre acontecer, eles se posicionaram. Alguém pode pegar água para mim, ou dos diáconos? Eu já estou encerrando. Qual é a postura que você tem tomado? Será que você tem tomado a postura de reclamar daquilo que você ainda não tem? Ou você tem tomado a postura de focar os seus olhos na promessa e dizer: eu vou vivê-las? Será que você está reclamando, dizendo: não, Deus, mas eu perdi meu emprego, era tão bom. Ai, Deus, eu perdi aquele outro. Querido, se Deus diz que vai te dar algo melhor, você vai experimentar o melhor de Deus. Pare de reclamar daquilo que você não tem. Valorize a promessa que você tem. Mas é só promessa, mas é mais do que você precisa. Tome postura de fé e você vai viver o milagre em nome de Jesus. Se assente para receber a multiplicação. O pão vai chegar, o peixe vai chegar em nome de Jesus. O terceiro e último para nós encerrarmos. Tem outros princípios. Está vendo? Eles estão aqui apavorados. Oh Deus, nós vamos morrer. Mas é porque eles não entenderam o princípio do pão. O terceiro e último que eu quero falar com vocês essa noite. Terceira coisa, do porquê os discípulos estavam apavorados e não deveriam. E qual é o princípio que o Senhor quer nos ensinar? Aprenda a compartilhar aquilo que o Senhor entregou em suas mãos. Aquilo que o Senhor te deu. Duas coisas o Senhor está ensinando. Primeiro, que aquele menino podia ter escondido o pão e comido escondido, né? E eu acho que esse menino devia ser assim. Esse menino devia ser bruto, assim, grande, igual o Tiago. Tiago, você olha e fala assim: não come nada, come igual um cavalo. Porque se fosse um senhor igual o pastor Erci, não ia levar 5 pães, porque sabe que se comer demais pode dar mal-estar. Ia levar 2 pãezinhos, um peixe, é o suficiente. Ia levar só um pouquinho de recurso. Mas menino não, menino é bruto, vou comer bastante. Não é, tio? Isso é bom, tio? Se o tio não é bom, o Bruninho eu sei que é um cavalo. Esse aí é violento, né, Raquel? E aí esse menino está lá e ele compartilha aquilo que ele tinha. Ele poderia ter guardado. Talvez mais alguém até tinha alguma coisa e não fez parte do milagre. Mas o mais maravilhoso não é isso. Veja bem o que está acontecendo aqui. Olhe a cena por completo. Vamos voltar à primeira parte que eu li. Está aqui o barquinho, os discípulos remando, achando que vão morrer. E Jesus aqui. Uhul! Que coração endurecido. Até agora vocês não entenderam nada da multiplicação. Sabe por quê? Porque Deus ia fazer um milagre na vida deles. O milagre de acalmar a tempestade. Mas por que o milagre aconteceria? Por causa deles só? Não. Olha por que o Senhor iria operar um milagre. Olha aí no verso 53. A continuação. Olha o 52, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Seu coração estava endurecido. Verso 53, estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, e percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. Verso 56, presta atenção. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhes que os deixasse tocar ao menos na orla das suas vestes, e quantos o tocavam, saíam curados. Eles não tinham entendido que o milagre não tem um fim em você mesmo. Presta atenção, olha, Heitor, que coisa linda. O milagre que Deus te dá não tem um fim em você. Todos os milagres na vida acontecem na vida dos homens de Deus para abençoar alguém. Mas eles não tinham entendido que eles precisavam chegar no outro lado da margem, porque Deus tinha urgência.
E por que que Deus queria passar eles e chegar do outro lado? Porque Deus queria curar os enfermos que estavam do outro lado. E por que é que eles não iam morrer na travessia? Porque Deus queria que eles orassem por aqueles que estavam do outro lado. Mas veja o princípio acontecendo na multiplicação. Quando você olha a maneira como o milagre aconteceu nos 4 evangelhos, é lindo. E se você olhar o original, é maravilhoso. Eu só vou falar aqui rápido, eu não vou ler outro capítulo que eu poderia ler, o de João, está bem claro. O Senhor pega os pães, parte, pega o pão, olha para o céu, Ele não levanta, Ele olha para o céu, levanta os seus olhos, Pai, graças te dou. Obrigado, porque eu sou o pão da vida, mas o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor poderia derramar o maná, mas o Senhor vai fazer outra coisa. Queridos, vocês já não pararam para pensar que Deus poderia ter mandado o maná? Quem crê que se o Senhor orasse ia cair pão e peixe do céu? Eu creio. Eles já tinham comido durante 40 anos pão no meio do deserto, do nada. Agora o Senhor está aqui. E aí o Senhor parte o pão, chama os discípulos, manda sentar, dá na mão dos discípulos. Sabe o que é que o Senhor faz? O Senhor faz desse jeito, vem cá, vem cá. Ele pega o pão, dá na mão dos discípulos. Vem cá, Bruninho, vem cá. Pega a Bíblia dele ali. Dá na mão do outro discípulo. Diz assim, pega aqui. Segura. O Senhor diz assim, agora vai servir. Só que até esse momento o milagre não tinha acontecido. Aleluia. Sabe quando é que o milagre começa a acontecer? Quando eles saem e perguntam, quer pão? Vai lá e pergunta para eles, querem pão? Pergunta, só pergunta para perguntar, quer pão? Quer pão? Olha aqui para mim. Vai, meu menino, serve aí, cara. Sabe quando é que o milagre começa a acontecer? Quando eles começam a compartilhar. Pode sentar, obrigado, meu irmão, presbítero amado, Bruninho, líder amado. Queridos, preste atenção. O milagre acontece não quando o Senhor só ora. É ali que vai vir a resposta. É dali. Mas quando eles pegam e começam a compartilhar, o milagre vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo. E no final, verso de número 43, e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E todos que comeram eram mais de 5.000. Queridos, vejam bem. Vejam que o que o Senhor está mostrando é o seguinte. Você quer um milagre na sua vida? Por que é que você quer um milagre? Você quer um milagre para você somente? Para guardar no seu bolso? Ou você quer um milagre para testemunhar o poder de Deus na sua vida? Você quer um milagre de cura só para você ficar saudável? Ou para você sair nos 4 cantos da terra dizendo, existe um Deus que cura, 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 existe um Deus que cura? Você quer um milagre só para você ou para compartilhar esse milagre com alguém? Preste atenção, a palavra de Deus diz, Deus dá semente a quem semeia. Queridos, quando nós começamos a receber uma palavra de Deus, como essa que você está recebendo hoje à noite, e você não compartilha com ninguém, Deus não pode te dar mais porque o celeiro está cheio. Mas se amanhã de manhã você vai lá no seu trabalho e alguém diz, eu estou com um problema, você fala, vem cá, eu vou orar para você, porque ontem eu ouvi uma palavra dizendo que Deus multiplica e opera milagre, eu quero ver milagre na sua vida. Compartilhar, o milagre começa a acontecer. Sabe qual era o problema dos discípulos? Eles acharam que eles iam morrer na tempestade, porque eles não tinham entendido que Deus queria que eles chegassem do outro lado, para orar pelos enfermos, para impor as mãos sobre os oprimidos, e dizer, eis que é chegado cura e milagre de Deus neste lugar. Sabe por que Deus ia salvar eles da tempestade? Não é só por causa deles, é porque eles iam ser um canal de milagre lá do outro lado. E sabe o que eles não tinham entendido? Que Deus estava enviando eles e iria guardá-los, porque Deus queria usá-los. O milagre na vida deles era para abençoar, para compartilhar e para dar para outros. Tem um homem que eu acho maravilhoso. Tem um homem chamado George Miller. Eu vou acabar contando esse testemunho. George Miller viveu uma perseguição na Europa muito grande.
na Baixa Europa. E aí estava terrível, os cristãos estavam sendo perseguidos, todo mundo sendo perseguido. Esse homem mudou para a Inglaterra, e lá na Inglaterra ele vai ali, fica um tempo em Londres, e ele começa a ver que por causa do resultado da guerra, muitos homens, pais morrem e começam a deixar os seus filhos abandonados. Então ele pega uma criança e adota 2, 3, 4, 5, 10 crianças e adota, e ele começa a ver que é uma multidão de crianças carentes. Então ele abre um orfanato, e esse orfanato dele chegou a ter 2.000 crianças, num período maior. Não passou só 2.000, porque algumas cresceram e foram trabalhar, mas esse homem era tremendo. Esse homem dobrava o joelho 5 horas da manhã, e ele dizia: Deus, eu não tenho nem pão nem leite para dar para essas crianças. E ele ficava no lugar de oração. Quando o sol nascia, queridos, a biografia dele é linda ele contando. Quando o sol nascia, alguém batia na porta: tem alguém aí? Tem. E muitas vezes aconteceram isso, bater na porta e dizer assim: rapaz, é o seguinte, eu estou passando com a minha carroça de leite, e ali está cheio de leite e de pão na carroça, só que aconteceu um problema, quebrou a roda, e eu não vou conseguir mais chegar lá em Londres para poder levar o leite e o pão, vai estragar tudo aí, mas é muito leite e pão, você tem alguém aí para comer, para não estragar? E ele dizia: pode entrar que tem 2.000 crianças famintas lá dentro. Queridos, esse homem não precisava sair de casa para poder pedir, porque as pessoas vinham e diziam: ó, aleluia, a carroça ali de carne quebrou, e eu não sei o que fazer com tanta comida, tem alguém aí que pode comer? Entra que tem 1.800 crianças morrendo de fome aqui. Sabe o que diz a biografia dele? Que traziam roupas, comida, dinheiro, e ele ficava de joelho. Ele viveu milagres maravilhosos, mas sabe por quê? Porque o milagre não tinha um fim nele. O milagre era para compartilhar e abençoar outras vidas. O milagre era: Senhor, que o Senhor me use para alcançar. A minha pergunta para encerrar é: você quer andar sobre as águas? Você quer ver o mar se abrindo? Você quer ver a tempestade se acalmar? Porque a Bíblia diz, Jesus Cristo prometeu algo para nós. Ele prometeu para nós, Claudinha, que nós viveríamos obras maiores ainda do que a dele, e Ele é fiel. Você quer ver obras maiores? A pergunta é: por quê? E para quem? Onde estão os 2.000 que Deus quer te usar para abençoar? Você acha que você estuda onde você estuda por um acaso? Você acha que você trabalha onde você trabalha por um acaso? Você acha que você mora onde você mora por um acaso? Não, Deus te plantou lá para você abençoar aquele lugar. Você quer um milagre? Esse milagre é para compartilhar. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e curvar sua cabeça por um instante. Ficaram atônitos, ficaram entre si atônitos, abismados, maravilhados, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, a tua igreja está reunida aqui essa noite, Pai, e eu sei que muitos de nós, como aqueles 12 discípulos, ainda não compreendemos até hoje o milagre, ainda não compreendemos o princípio de valorizar mais o que temos do que aquilo que ainda não temos. Eu sei que há muitas pessoas aqui essa noite que estão dando ibope, estão dando foco, estão dando valor para aquilo que ainda falta, a falta do recurso, a falta do dinheiro, a falta da saúde, a falta de um bom relacionamento, a falta e a escassez. E o Senhor está dizendo: veja o que sobrou, veja qual é o recurso que eu deixei, veja que há algo ainda que eu preparei, e daí vai vir a multiplicação. Senhor, há muitos aqui nessa noite que tem uma palavra, Deus, há uma palavra profética, há uma revelação que o Senhor já deu,
eu te peço que nesse momento o Senhor traga memória, o Senhor relembre, Senhor, dessa promessa, o Senhor relembre aquilo que o Senhor falou, aquilo que o Senhor prometeu, aquilo que o Senhor disse sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa, sobre as nossas finanças, sobre o nosso ministério, sobre a nossa igreja, sobre a nossa nação. Relembre, Senhor, e que nós possamos tomar a postura, sentar para receber o milagre, para comer, para gerar postura de fé em nome de Jesus. E que possamos compreender essa noite que o milagre não tem um fim em nós mesmos.